Preciso que a Lia tire a imagem para mim, por favor. Obrigada. Todos bem? Então, vamos lá. Uma breve história do capitalismo consciente para que a gente possa começar essa noite. Por volta de 2003, 2004, um professor de marketing indiano, naturalizado americano, chamado Raj Sisodia, tem contato com um número de gastos em mídia da comunidade de empresas americanas. O conjunto de empresas americanas naquela ocasião tinha gasto $1 trilhão em mídia para fazer a aproximação com os seus clientes. Ele fica muito indignado com esse número, entendendo profundamente de marketing e sendo indiano, naquela ocasião os números eram muito próximos ao PIB da Índia, e ele resolve então fazer uma investigação para entender que empresas eram as que não estavam listadas ali, não tinham gasto aquele $1 trilhão, mas que efetivamente tinham uma aproximação fortíssima com os seus consumidores, eram profundamente amadas e tinham um caminho de prosperidade e de longevidade bastante importante. Ele pede então à sua equipe de marketing que faça um mergulho nesse universo que existia de empresas e consegue fazer uma pesquisa onde ele destaca 18 empresas americanas com excelentes práticas de conduta e com uma aproximação com seus clientes importante. Dessas 18 empresas, ele consegue entender que 4 características delas são características que existem em comum em todas elas. Características essas que vão se tornar fundamentalmente os pilares do capitalismo consciente para depois. De toda forma, existe um contato com essa pesquisa do CEO do Whole Foods, o John Mack, ele lê um rascunho da pesquisa e se identifica todas as práticas que ele já vinha fazendo na marca dele desde a sua fundação. É importante lembrar que todas essas 18 empresas que foram listadas pelo professor em 2004, elas são depois revistas em 2008, pós-crise dos subprimes, e são reidentificadas como empresas que têm uma resiliência bastante grande, mesmo em tempos de crise, e conseguem se manter com o mesmo approach, com o mesmo valor junto à sociedade. O fato é que isso vira um livro chamado Firms of Endearment, que hoje a gente já tem publicado no Brasil como Empresas Humanizadas, e mais do que isso, vira também pela parceria do professor com o John Mack, uma instituição chamada Capitalismo Consciente em 2010. De lá para cá, surgiram outros chapters, a gente chama de chapter as filiais em todo o mundo, construindo então o conceito de capitalismo consciente no globo todo. Em 2012, eles dois juntos fazem a publicação do livro Capitalismo Consciente, que é um aprofundamento no case de Whole Foods e que vai explicar, então, em detalhes o que é capitalismo consciente. Chegamos aqui no Brasil em 2013, pelas mãos de empresários brasileiros que estavam muito indignados com a forma com a qual se vinham conduzindo os negócios e que gostariam de entender que jornada é essa pela maior consciência que daria aos negócios uma longevidade maior, uma atração maior e uma proximidade com os seus clientes e fidelizados. Eles trazem a instituição para cá e nós constituímos então o Instituto Capitalismo Consciente, que de lá para cá já teve 3 gestões. A gente está na 3ª gestão, que é conduzida hoje pelo Dario. Mas é importante dizer que na primeira gestão a gente teve um trabalho bastante conceitual de espalhar o nosso conceito e o nosso propósito pelo país, chamando a atenção de alguns CEOs e de executivos de alto nível para que eles pudessem se engajar pela nossa filosofia. De 2017 a 2020, a gente teve como presidente o Rony Meisler, CEO e cofundador da Reserva, e o diretor-geral Hugo Betlin,
com vários anos de varejo e que trouxeram para a gente também a possibilidade da gente criar as associações aqui junto ao Capitalismo Consciente, fazermos 3 lançamentos de livros e também o lançamento da pesquisa Empresas Humanizadas, que vai dar suporte ao nosso discurso aqui brasileiro, fazendo uma retomada na pesquisa americana do professor Raj, mas comprovando que existem exemplos e boas práticas brasileiras que também conduzem os negócios por aqui para o mesmo caminho e jornada de longevidade e de prosperidade. A gente entra na 3ª gestão, então, com o Hugo se tornando chairman do conselho e o Dario assumindo a direção geral, e temos aí 3 livros, 2 já foram lançados e um terceiro a ser lançado esse ano, e também o lançamento de pesquisas da Pesquisa Empresas Humanizadas 2020, que a gente espera congregar uma série de outras companhias que não conseguimos identificar e pesquisar na primeira versão. Importante lembrar que em março de 2019 a gente fez a primeira conferência latino-americana do capitalismo consciente aqui no Brasil e conseguimos reunir 450 pessoas num evento de 1 dia e meio. Trouxemos 42 palestrantes, sendo 9 internacionais, e a gente conseguiu reunir os nossos cofundadores e os nossos diretores naquela ocasião, que eu passo então agora um vídeo para que vocês possam escutar deles aquilo que representa o nosso instituto, o nosso conceito e o nosso propósito. At the end of 10 years in corporate communications, my spirit was hungry, my soul felt empty, and I started questioning myself, isn't there more to life? I really had a frustration with the story of business, that business is only about making money, and to do that we use employees, we use customers, we use natural resources. When I went to college, I wanted to make a difference in the world and didn't think business was the way to do it at the time, admittedly. For me, this is a very, very meaningful way of elevating the promise of capitalism with greater consciousness. Government cannot solve these problems. Non-profits, religious organizations cannot solve these problems. Only business can solve the biggest problems in the world. Somos pequeno grupo de pessoas inconformadas que simplesmente Desculpa, gente, eu não sei porque que aconteceu que parou o vídeo. Vou passar de novo. At the end of 10 years in corporate communications, my spirit was hungry, my soul felt empty, and I started questioning myself, isn't there more to life? I really had a frustration with the story of business, that business is only about making money, and to do that we use employees, we use customers, we use natural resources. When I went to college, I wanted to make a difference in the world and didn't think business was the way to do it at the time, admittedly. For me, this is a very, very meaningful way of elevating the promise of capitalism with greater consciousness. Government cannot solve these problems. Non-profits, religious organizations cannot solve these problems. Only business can solve the biggest problems in the world. somos pequeno grupo de pessoas inconformadas que simplesmente não aceita o inaceitável. Em 2013, quando eu li o livro, né, a sensação era, cara, encontrei a minha Bíblia, né? Assim, tudo que eu não sou um alien nesse mundo. Here is a tribe of people who are all believing the same thing, and we can tell a new story for capitalism and how it can indeed be a force for good. People are more conscious of the decisions they make and how they live their lives. The same is true for the companies. And that is like a tide, an ocean tide that lifts all boats.
Quando a gente olha o topo da S&P 500, das 500 empresas mais valiosas do mundo, o topo é todo composto por empresas de tecnologia que nasceram de um propósito. Todas as empresas que têm uma missão maior do que simplesmente o lucro. A gente entendeu que o lucro não é o suficiente para que uma empresa se perenize e continue gerando valor para a sociedade ao longo do tempo. Uma empresa que não preocupa com o seu capital humano, que não preocupa com a consciência do seu papel, está se provando através de estatística que ela não dura. Quando eles também se preocupam na preservação da sociedade, na preservação do meio ambiente, certamente a sociedade vai ser mais pujante, vai ter mais renda, as pessoas vão ser mais felizes e, por consequência, a gente vai ter um mundo muito melhor. So we say that profits are important. It is socially irresponsible not to make profit, but you have to make profit in the right way. It is putting people at the center and saying we will make profit only by improving human flourishing. And that's the important element here. Acho que não tem mundo ideal, tem um mundo possível, um mundo melhor, um mundo mais justo. E todo mundo junto, empresários, trabalhadores, poder público, poder privado, todo mundo junto. Everyone who is a stakeholder in your organization must win and must feel included in your success. This is the paradigm by which people practice and perceive all of business, and that it unleashes the potential of humanity to work together to help one another out and create a more thriving world. So we think this is the answer to peace and prosperity on the planet, to have business operate in a healthy, loving, cooperative, value-creating way. Muito bem. Nós existimos para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, e essa é a frase de abertura do nosso propósito, do nosso manifesto. Ele efetivamente veio para que a gente consiga, ele foi construído para que a gente consiga explanar aquilo que a gente acredita e mostrar ao Brasil como é que a gente define negócios e investimentos. E aqui um pedaço do nosso credo com a própria definição de negócios. O negócio é bom porque cria valor, ético porque é baseado na troca voluntária, nobre porque eleva a existência e heróico porque tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade. Isso é tão forte entre nós que a gente consegue falar sobre isso com mais profundidade e cada vez mais vezes. Eu gostaria também de deixar uma outra mensagem com vocês, agora dita pelo John Mack, que é nosso cofundador, que fala bastante bem sobre propósito. So, why have I gotten so deeply involved in conscious capitalism? The purpose, the higher purpose of conscious capitalism is to elevate humanity through business. Business is a force for good in this world. It does more good on this planet than all the governments and all the nonprofit organizations combined. Why is that? Because business is the value creator. We create value for customers, employees, suppliers, investors, and the communities that we're in. It's business that's been lifting humanity out of poverty. 85% of everyone alive 200 years ago lived on less than $1 a day. We've decreased that. Business, capitalism has decreased that to under 10% today. It is phenomenal. The life extension has gone from less than 30 across the world to now into the upper 70s. Again, done through business. But business can be done in a more conscious way. It can have a higher purpose. It isn't only about making money. There's nothing wrong with making money. Making money is important in business. It's like my body produces red blood cells, and if I stop producing red blood cells, I would die. It doesn't follow logically that therefore that's the higher purpose of my life. Business must make money or it will die, but it doesn't follow that the purpose of business is to make money. Rather, business has its potential for a higher purpose, and that higher purpose will fall back into the value creation that your business is doing to help people, to help the customers, to help the employees, to help the suppliers, to help the investors, to help all of the major stakeholders.
Pegando carona no que o John Mack falou e, obviamente, estendendo o discurso dele, ele fala sobre propósito e, efetivamente, esse é o primeiro dos pilares do capitalismo consciente. São 4 deles. Uma empresa tem um propósito, uma empresa capitalista consciente é aquela que tem um propósito maior e entende o porquê ela existe, o que ela está fazendo efetivamente aqui e qual é a razão social pela qual ela existe. Depois, ela tem um líder consciente, que é aquele que levanta a bandeira pelo propósito. Cada vez que ele aparece, a gente sabe que ele tem no discurso dele, nas habilidades dele diárias e na construção de toda a organização, essa liderança consciente, uma liderança orientada para servir a todos os stakeholders. Uma empresa consciente é aquela que tem orientação para stakeholders desde o seu nascimento. Ela entende que tratar de todos os grupos que estão ao redor dela é fundamentalmente importante para que ela seja longeva. E ela tem cultura organizacional, uma cultura forte e alicerçada, que faz com que a empresa tenha e siga por um caminho, uma jornada de consciência grande e fortalecida para que ela chegue sempre no seu objetivo. Na nossa literatura, a gente consegue explicar um pouco sobre todos esses pilares, e mais do que isso, a gente consegue aprofundar em alguns deles. Então, aqui vocês podem ver a coleção de livros que a gente tem à disposição de cada um de vocês, eles podem ser encontrados no site, com exceção ainda do The Healing Organization, que é o último livro do Raj, Empresas que Curam, cujos direitos já foram comprados pelo Instituto, mas é um livro que só deverá ser lançado agora no meio do 2º semestre. Mas a gente tem aqui Empresas Humanizadas, da capa Bordeaux, que fala sobre a pesquisa americana, Capitalismo Consciente, que faz o aprofundamento no case de Whole Foods. Todos são importantes, que é um bom livro para quem gostaria de estudar orientação para stakeholder. Liderança Shakti faz um aprofundamento no perfil do líder consciente. O Guia Prático do Capitalismo Consciente, para quem quer transformar isso em alguns exercícios dentro da companhia. E, por último, Empreendedorismo Consciente, que vai trazer os cases da pesquisa brasileira. Esses são livros que a gente recomenda e que vocês podem acessar quando vocês desejarem. Voltando ainda e pegando mais uma carona no que o John Mack falou, ele começa o discurso dele falando da grande transformação que o capitalismo trouxe ao planeta e da enorme força que deu para o desenvolvimento de muitas das áreas. E aqui a gente tem números de 200 anos atrás e de agora, para que a gente possa fazer uma comparação no crescimento exponencial que o mundo teve por conta do capitalismo. Mas a gente sabe também que o capitalismo trouxe imensas desigualdades. Desigualdades essas que podem ser, por exemplo, colocadas como números que estão aqui. 800 milhões de pessoas passando fome no planeta e um pouquinho mais do que 2.000 pessoas bilionárias retendo uma grande parte dessa verba e desse recurso econômico que existe no mundo. E a gente sabe também que um dos pontos chaves para que a gente pudesse falar, um dos pontos históricos para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre sustentabilidade nos negócios e que a gente pudesse ter um olhar realmente diferenciado para os negócios e o impacto que eles geravam na sociedade foi a crise dos subprimes em 2007 e 2008, que desencadeou uma série de contestações, uma série de perguntas no mundo inteiro sobre como é que os negócios deveriam ser conduzidos daqui para frente e o quanto eles seriam relevantes ou não para gerar um maior impacto ou um menor impacto no globo e para com a população e para com todas as desigualdades. E foi nesse mesmo momento que a economia mundial passou a entender que o dinheiro não poderia ser o protagonista principal da vida das pessoas e que isso, então, deveria ser lido de uma outra forma. A gente teve, nesse meio tempo, uma ajuda que foi fundamental das grandes vozes do mercado internacional. Vozes essas que há 2, 3 anos vêm se movimentando e perpetuando de que os negócios efetivamente não são mais como eram na década de 70 e 80 e que eles devem ter um olhar diferenciado. Acho que a gente tem 4 exemplos aqui que podem reforçar muito do nosso discurso e da nossa trajetória. O primeiro grande exemplo é a BlackRock, que é uma gestora de ativos, que hoje tem mais de 6 trilhões de dólares na mão, e a carta anual do seu CEO.
O Larry Fink escreve há mais de 10 anos para todos os CEOs das empresas que têm dinheiro com ele, mas nos últimos 3 anos ele vem se aprofundando em questões como propósito, governança, orientação para stakeholder, entendendo que só empresas que têm esse olhar e têm esse direcionamento se perpetuarão no mercado e deverão ser longevas. Que a gente deve olhar para o longo prazo com uma atenção e um carinho maior do que a gente vinha fazendo isso. A gente também tem o exemplo do Business Roundtable, que é o grupo que reúne uma série de empresários americanos e que, no último ano, fez um manifesto sobre o tratamento diferenciado para todos os colaboradores e stakeholders de uma companhia e recebeu 181 assinaturas, o que foi amplamente divulgado pela mídia internacional. A gente também teve, a terceira grande contribuição foi de uma campanha do Financial Times falando sobre o capitalismo que deveria ter uma parada e uma reestruturação e uma ressignificação em todo o seu discurso e na sua estrutura. E por último, não menos importante, talvez um dos mais importantes, foi o exemplo que Davos deu para a gente, falando sobre um capitalismo orientado para stakeholders no começo desse ano. Esses são 4 exemplos de 4 porta-vozes mundiais de grandes negócios que movimentam grandes fortunas, grandes orientações político-econômicas que fazem com que a gente também entenda que olhar para a sustentabilidade do negócio, olhar para stakeholders não é só uma política e um discurso de pequenas empresas, empresas de impacto ou startups novas, e sim de todo o entorno de negócios do planeta. Entendemos, então, que o propósito é efetivamente o porquê você existe, que somado com uma visão estratégica de como a gente faz dinheiro, leva a um impacto diferenciado para com a sociedade. Entendemos que empresas capitalistas conscientes não devem querer ser a melhor organização do mundo, mas sim as melhores organizações para o mundo. Essa é uma das filosofias e um dos discursos que a gente tem. E, obviamente, que para comprovar isso, a gente tem a pesquisa Empresas Humanizadas, onde a gente consegue responder essa pergunta sobre se fazer o bem efetivamente gera um resultado superior. Para me ajudar nesse discurso, nos próximos slides, quem vai falar é o Pedro Paro, que foi o pesquisador responsável por essa pesquisa e hoje é CEO e fundador da startuphumanizadas.com. É com você, Pedro. Obrigado, Dani. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui falando com vocês. Como a Dani comentou, a minha filha está aqui do lado, tá? Então vocês podem só ouvi-la falando um pouquinho. Eu atualmente ocupo o papel de diretor de educação do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e fundador e CEO da Humanizadas, que é a startup que desenvolve tecnologia para a gente poder rodar a pesquisa Empresas Humanizadas do Brasil. Em 2017, a gente estava no auge da Operação Lava Jato e gerou um incômodo muito grande para mim pessoalmente. A gente estava dando muito tempo de notícia para os casos ruins do país. E ficava uma sensação de que para uma empresa ser bem-sucedida no país, ela tem que corromper ou ser corrompida por alguém. Naquela época eu parei de assistir noticiários e aconteceu o seguinte fato. Eu tinha acabado de me casar, estava indo para a lua de mel, tinha voltado da lua de mel, e o meu orientador na USP, o professor Matheus Girolamo, ele me enviou um seguinte mensagem, né? Ele falou: Pedro, por que você não entra no doutorado agora? Porque depois que a sua filha nascer, você provavelmente não vai entrar mais. E hoje eu tenho a Laura, tem 1 ano e 10 meses. E aquela provocação do Matheus me fez refletir sobre um tema de pesquisa que eu poderia seguir em frente. E naquela semana, em função das delações da Lava Jato, foi justamente na semana das delações do Marcelo Odebrecht, e eu decidi seguir com um tema de pesquisa, que é a pesquisa Empresas Humanizadas do Brasil, muito inspirado na pesquisa do Raj Sisodia, que é a pesquisa Firms of Endearment, que dá origem ao movimento capitalismo consciente no mundo. Por meio do ICCB, eu tive o contato de poder conhecer o Raj disponibilizou os materiais da pesquisa americana, e a gente iniciou a pesquisa aqui no Brasil, a primeira edição da pesquisa Empresas Humanizadas do Brasil. As perguntas que nós tínhamos naquela época
é se existiam empresas mais humanas, mais justas, mais éticas operando aqui no Brasil. Se tem esses tipos de empresas, quem são elas, onde elas estão, que resultados elas obtêm. E aí a gente vai poder contar um pouquinho agora dos resultados para vocês. Pode passar um slide, por favor, Dani? Dani? Se alguém puder passar o slide. Estou aqui, só dei uma travadinha, um minutinho. Ah, tá. Tá, obrigado. Como não estava te vendo, achei que eu estava sozinho. Obrigado. A pesquisa, basicamente, ela inicia com uma... A gente tem duas fases na pesquisa. A primeira fase, Pedro. que é um... Tranquilo, eu vou explicando um pouquinho da pesquisa. A primeira fase, que é um topo de funil, nós criamos uma base de indicadores multi-stakeholders, utilizando dados de domínio público, como dados do Reclame Aqui, da Glassdoor, para poder avaliar as empresas em uma perspectiva multi-stakeholders. Na segunda etapa da pesquisa, nós vamos para surveys multi-stakeholders, que é uma avaliação em profundidade dos negócios. E toda vez que eu falo multi-stakeholders, eu estou me referindo a clientes, colaboradores, lideranças, conselho, fornecedores, parceiros, sociedade de uma forma geral. Ou seja, todas as pessoas que se relacionam com uma empresa. Tá dando certo os slides, Dani, ou não? Não tá, não sei porquê, mas eu vou tentar. Vai falando aí que eu vou colocar de novo. Tá. Não, coisa eu posso contar aqui mesmo, pode deixar. Pode. Então, na primeira, a pesquisa basicamente tem um topo de funil, a gente levanta indicadores sobre uma perspectiva multi-stakeholders, nós selecionamos as melhores empresas do Brasil e convidamos essas empresas para fazerem avaliações sobre uma perspectiva multi-stakeholders. Na primeira edição da pesquisa, a gente tinha 1.115 empresas no topo de funil, o que corresponde a mais de 50% do PIB do país, ou seja, uma amostragem muito relevante. Para avaliar as empresas, nós coletamos 900 mil avaliações de consumidores e 136 mil avaliações de colaboradores. Nós chegamos na primeira edição num grupo de 50 empresas que se destacaram na pesquisa e convidamos essas empresas para serem avaliadas em profundidade. Empresas que se destacaram nesse momento tem Natura, Boticário, Fazenda da Toca, ClearSale, Hospital Albert Einstein, várias outras empresas. Quando nós fomos ouvir os stakeholders das empresas, nós ouvimos mais de 2.400 pessoas. Obrigado, Dani, pelos resultados. A gente ouviu mais de 2.416 stakeholders, avaliamos 141 indicadores e coletamos 1.400 páginas de estudo de caso, contando as histórias do que está acontecendo nessas empresas. Aqui tem um material riquíssimo, um material inédito no Brasil, da gente podendo observar fatores críticos de sucesso dos negócios, oportunidades e desafios dos negócios aqui no Brasil. Boa parte dessas histórias hoje estão presentes no livro Empreendedorismo Consciente, um livro que eu sou coautor junto com o Rodrigo Caetano, jornalista da Exame. Pode passar mais um slide, Dani, por favor? Aqui está a logo das empresas que se destacaram na primeira edição da pesquisa. Independentemente das... Volta um pouquinho, Dani, por favor. Independentemente dos logos e dos nomes que aqui estão, a grande beleza que eu vejo nesse slide é a diversidade de negócios operando de uma forma diferente aqui no Brasil. Então, a gente tem um banco, que é o Bancob, temos o Hospital Albert Einstein, tem empresas familiares como a Braille e o Grupo Jacto, temos pessoal que saiu do Google e abriu uma agência de marketing, que é a Raccoon, temos startups como a Elo7 e a Mercos, dois concorrentes, Boticário e Natura, ou seja, tem empresas de todos os tipos, tá? A maioria das empresas são empresas brasileiras, tem até uma fazenda, que é a Fazenda da Toca. Pode passar mais um slide, Dani? E aí, quando a gente analisa, a gente começa a comparar os resultados dessas empresas humanizadas com outras empresas, a gente encontrou os seguintes fatores. Os colaboradores dessas empresas são 224% mais satisfeitos e os consumidores 239% mais satisfeitos. Ou seja, essas empresas, elas prezam pela qualidade das relações. Se a gente for parar para pensar, toda empresa, da forma mais simples possível, independentemente do segmento que ela opera, ela é formada por um grupo de pessoas que se relacionam com pessoas e que geram valor para outras pessoas todos os dias. Não importa se é um hospital, não importa se é uma indústria de máquinas agrícolas, não importa se é uma startup ou se é um banco. No fundo, toda a empresa é formada por pessoas se relacionando com pessoas. E quando a gente começa a olhar para essa rede de relações de uma forma diferente, de uma forma mais sistêmica, e a gente começa a trabalhar a qualidade dos resultados de uma empresa, quando a gente trabalha a qualidade das relações, naturalmente a gente impacta na qualidade dos resultados daquela empresa.
Pode passar mais um slide, né? E aí a pergunta que sempre fazem é o seguinte: qual que é o resultado financeiro dessas empresas? Para responder isso, a gente fez a seguinte análise. Nós levantamos o ROI, que é o retorno sobre investimento, das empresas humanizadas e comparamos com o ROI das 500 maiores empresas do Brasil. E só tem empresa boa nessa amostragem. Em um período de 16 anos, cada grupo de barras aqui desse gráfico é um período de 4 anos. E em um período de 16 anos, as empresas humanizadas tiveram ROI 131% superior à média das 500 maiores empresas do Brasil. Minha filha está comendo uma canetinha aqui. É engraçado olhar e até curioso olhar que nesse gráfico, em um período de 2002 até 2017, então um período de 16 anos, mesmo passando por crises políticas e crises econômicas, e a gente teve troca de presidente aqui nesse período, as empresas humanizadas se sobressaíram às 500 maiores empresas do Brasil, em todos esses períodos. Ou seja, isso mostra que elas são mais resilientes. Pode passar mais slides, né, por favor? Pedro. Oi. Gabriel falando aqui. Tem uma pergunta do Ricardo que encaixa direitinho nesse slide que você está. Você não quer, de repente, dar uma olhadinha? Acho que você pode dar uma contribuição já no slide que passou. Por favor, pode voltar. Você tem acesso ao perguntas e respostas e o balãozinho? Senão eu posso ler para você. Ah, tem acesso aqui do Ricardo. Obrigado, Gabriel. E, Fernando, a gente já responde a sua. Tá. O Ricardo fez a seguinte pergunta. Muitas vezes a pressão dos acionistas pelo lucro direciona as iniciativas da empresa. Percebe-se que é um trabalho de alto a baixo para a conscientização plena. Caso contrário, acredito que não avance. As barreiras nos dias de hoje ainda são muito altas? Eu acredito que sim. Essas barreiras, para mim, elas estão mais na nossa cabeça, nos nossos paradigmas, na forma como a gente interpreta o mundo. Para mim, essa pesquisa e esse resultado, eu tenho feito muitas palestras nas empresas para poder mostrar isso. A pesquisa ajuda a quebrar um paradigma nos negócios, né? E o livro também, tá? O livro Empreendedorismo Consciente, a gente fica abordando essa tensão entre fazer do mundo um lugar melhor e ganhar dinheiro. E o paradigma que a gente tenta quebrar aqui é mostrar que sim, dá para fazer do mundo um lugar melhor e dá para ganhar dinheiro. E, na verdade, quanto mais eu faço do mundo um lugar melhor, quanto mais a gente gera valor para as várias pessoas com as quais a gente se relaciona, mais essas pessoas precisam da nossa empresa, mais o nosso negócio faz sentido, mais a gente pode lucrar. Sempre gosto de dizer que toda empresa, desde a sua fundação, ela tem uma razão social, que é o motivo pelo qual ela existe. E quanto mais uma empresa ela gera valor para a sociedade, maior a necessidade dessa empresa existir, maior a tendência de consumo desse negócio. Então, respondendo à pergunta do Ricardo, para mim, a grande barreira é uma barreira mental, na forma como a gente interpreta os negócios. E o que a gente tenta aqui com essa pesquisa é quebrar esse paradigma e mostrar que sim, dá para ter lucro e sim, dá para fazer do mundo um lugar melhor. O Marcos Teixeira traz uma outra pergunta aqui. Eu vou responder do Marcos e dar uma olhadinha na da Fernanda, tá? O Marcos Teixeira ele pergunta: as principais barreiras estão nos CEOs, conselhos ou acionistas? Cara, é uma boa pergunta, Marcos. Eu diria que não sempre, tá? Eu já vi, eu não generalizaria, mas eu acho que tem vários casos, tá? Eu já vi empresas em que o CEO ele está comprometido com uma transformação e ele chamou a gente para fazer palestra na empresa para poder mostrar para as outras lideranças, para os diretores dele e para a equipe, que conceitos como consciência e humanização fazem a diferença. Então, tem casos em que o CEO precisa de ajuda, tá? Ele precisa que a equipe apoie ele nessa transformação. Mas eu concordo com você, que se a liderança, se o CEO, se o conselho ele não acredita nisso, ele não tem um olhar diferente para o negócio, se ele não tem um olhar mais sistêmico, de um nível de consciência mais elevado, a tendência é que nada disso aqui aconteça. E aí, na minha visão, a empresa perde uma grande série de oportunidades de ela poder inovar. Só aproveitando a pergunta da Fernanda, daí eu vou avançar um pouquinho e depois, se eu tiver tempo, eu respondo outras perguntas, tá? A Fernanda fez a seguinte pergunta: na primeira fase do funil da pesquisa, os pesquisadores tiveram acesso aos indicadores ou bancos das pesquisas utilizadas, como Recano aqui, GPTW, etc.? Sim. A gente não teve necessariamente acesso a todos os bancos de dados,
nós temos parceria com o Reclame Aqui e acessamos os dados da Glassdoor, que são dados de domínio público. Mas, para chegar naquele grupo de 1.115 empresas, nós levantamos os últimos 5 anos de todas as empresas que foram premiadas pelo Great Place to Work, as empresas do Sistema B, do Guia de Exame de Sustentabilidade, o Guia Exame Maiores e Melhores. Então, a gente levantou mais de 11 rankings que existiam para formar aquela base de 1.115 empresas do Brasil, tá, do país. E nesse momento, nesse ano, a gente está com 3.500 empresas na nossa base de dados brasileira. Então, a gente vem crescendo com a nossa base desde então. Pode passar mais um slide, Gabriel? Depois, no finalzinho, se eu tiver tempo, eu volto em alguma pergunta. Esse ano, em 2020, a gente inicia a 2ª edição da Pesquisa Empresas Humanizadas do Brasil. E é o primeiro ano que a gente está abrindo a pesquisa para mais empresas poderem participar. Na primeira edição que eu mostrei para vocês, a gente convidou apenas 50 empresas para serem avaliadas com profundidade. E nesse ano a gente está abrindo a pesquisa. A gente está fazendo isso porque a gente acabou de obter um investimento de 1,5 milhão. O Instituto Capitalismo Consciente Brasil, inclusive, é um dos investidores da Humanizadas. A gente desenvolveu uma plataforma, uma tecnologia para permitir a gente poder realizar relatórios e avaliações organizacionais em larga escala. Então, neste ano, a gente está preparado para poder receber mais empresas na pesquisa, tá? As inscrições começaram em janeiro de 2020. Em maio foi o mês que a gente começou a fazer as avaliações. As avaliações da pesquisa vão até dezembro. Qualquer empresa do Brasil pode participar. A participação é gratuita na pesquisa, tá? Na participação gratuita, a empresa recebe um relatório one page com seus principais indicadores, com seus principais resultados. E se a empresa quiser mais informações, ela pode ir comprando relatórios de acordo com o nível de informação que ela desejar. Em janeiro de 2021, assim que a gente terminar a pesquisa em dezembro, nós entregamos um relatório de benchmark para as empresas que quiserem. Nesse relatório de benchmark, a gente compara os resultados da empresa com as 20 melhores empresas do Brasil. É um relatório ótimo para cada empresa poder identificar seus pontos fortes, suas fragilidades, e onde que ela está em termos de nível de consciência, nível evolutivo, e ela identificar o que ela tem que fazer para poder chegar no seu próximo nível evolutivo. E em fevereiro de 2021, a gente vai fazer um evento premiando as empresas de destaque nessa pesquisa. Tá? Pode passar mais um slide, por favor? Aqui tem a etapa de jornada de uma empresa na pesquisa. Então, basicamente, tem um período de inscrição. Para se inscrever, é só acessar o site humanizadas.com, que está aqui embaixo na tela. Tá? Lá no site tem um link de inscrição para vocês se inscreverem. A única restrição é ter pelo menos 5 colaboradores. Tá? Nesse ano, a gente vai criar listas de empresas humanizadas, de pequenas, médias e grandes empresas. E também, junto com a expansão do movimento Capitalismo Consciente pelo Brasil, nós vamos criar listas regionais de empresas humanizadas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, de acordo com a expansão do movimento no Brasil. O processo de avaliação ele ocorre de 10 a 20 dias úteis para cada empresa. É um processo totalmente eletrônico, totalmente online. Tá? Tem empresas que entraram em contato com a gente pedindo para serem avaliadas logo, que queriam aproveitar esse momento de pandemia para ouvir seus stakeholders e poder tomar ações baseado neles. A minha percepção é que as empresas que estão antecipando, elas vão ter informações mais rápidas, vão ter mais tempo para se preparar e tomarem ações nos seus mercados. O tempo de resposta é de 15 a 25 minutos, 15 minutos para os stakeholders externos e 25 minutos para os stakeholders internos. Depois de 10 dias úteis, é o ponto 3 aqui, saem os resultados da empresa individual e a nossa plataforma, nosso time te garante total sigilo de dados, segurança e confiabilidade das informações. A gente nunca vai trazer dados individuais em análises, a gente sempre traz dados coletivos, tá? Do que o coletivo da empresa está falando ou do que o coletivo dos negócios do Brasil está dizendo. E, por fim, as empresas de destaque têm o reconhecimento, tá? Eu posso adiantar para vocês que não existe empresa perfeita. Depois de ter avaliado todas as empresas têm algum ponto a desenvolver, tem algum problema, alguma oportunidade para a evolução do próprio negócio. Tá? A gente entrega um relatório individual para cada empresa, onde ninguém mais vai ter acesso, somente a empresa, sobre qual que é o estágio evolutivo dela e o que ela pode fazer para alçar o seu próximo estágio evolutivo. Somente ela vai ter acesso a isso. E as empresas que tiverem práticas de destaque, que se destacarem em toda a pesquisa, a gente quer divulgar as empresas. A nossa intenção com essa pesquisa, lembra, é um contraponto com a Lava Jato. O que a gente quer com essa pesquisa é mostrar os bons exemplos para a transformação dos negócios no Brasil. O Rony Meiser, CEO da Reserva,
ele fala que as palavras movem e os exemplos arrastam. E o que a gente quer aqui é encontrar os bons exemplos para poder arrastar uma transformação na forma como a gente faz negócios no nosso país. Próximo slide, por favor. Aqui está o livro que eu comentei com vocês, a gente lançou esse ano. Eu confesso que eu estou super satisfeito com o livro, só tenho recebido feedbacks positivos. É um livro de storytelling, não é um livro técnico. É um livro que conta casos e histórias reais de empreendedorismo brasileiro. Então, conta as histórias da Natura, do Boticário, Fazenda da Toca, ClearSale, Raccoon, que eu falei para vocês, o Albert Einstein, Grupo Jacto, Braille Biomédica. Conta as histórias de empreendedorismo real no Brasil, de pequenas, médias e grandes empresas, tá? E no livro, vocês podem ver pela foto, a gente lida com a seguinte tensão, que é fazer do mundo um lugar melhor e ganhar dinheiro. E o que a gente tenta mostrar e quebrar o paradigma no livro, por meio de casos reais, é mostrar que sim, dá para fazer o bem e dá para ganhar dinheiro com isso também. Pode passar mais um slide, por favor? Agora a gente entra na etapa onde o Dario vai trazer a visão sobre a gestão 2020 do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. E da minha parte, fica aqui o meu convite para vocês se engajarem nessa pesquisa, se engajarem nesse movimento, tá? Vejo que um ótimo passo que cada pessoa pode dar é estar acompanhando o movimento, estar fazendo parte desse movimento, que é um movimento global. E para engajar os negócios, um ótimo passo é fazer uma avaliação do seu negócio, identificar qual é o estágio evolutivo daquela empresa, e para que ela possa evoluir, tá? E um ponto importante para dizer é que a Humanizadas não é uma consultoria, o que a Humanizadas traz são os instrumentos para apoiar uma transformação dos negócios, tá bom? É isso. Eu vou olhar aqui as dúvidas, se não tiver tempo... Dani ou Dario, eu tenho tempo para falar mais de dúvidas agora ou deixa para o final? Vamos deixar o Q&A todo para o final, da gente pega tudo que vier e divide entre a gente, pode ser? Fechado, combinado. Vai lá, Valeu. Sua. Valeu, Pedro. E aí, pessoal, boa noite. Obrigado aí para todos vocês. Esse é um papo mensal que a gente repete todos os meses para dar boas-vindas ou reciclar essa conversa com os nossos embaixadores. Então, já quero agradecer, antes de mais nada, a confiança de vocês no movimento, o fato de vocês terem topado colocar o selo, enfim, nas comunicações de vocês e terem decidido, né, dar esse primeiro passo, né? É um primeiro passo de engajamento com o Instituto e espero muito que vocês, ao longo da jornada, aí, consigam dar outros passos de engajamento com a gente, né, as organizações das quais vocês fazem parte também. Todos os recursos, né, que entram de todos os tipos, né, mas os financeiros que entram no Instituto, eles são reinvestidos naquilo que dá o maior retorno sobre o propósito, né, o maior ROI sobre o propósito do movimento, né, que é ajudar a transformar o jeito de investir e fazer negócio no Brasil. Então, nós estamos empenhados, todos nós aqui do staff executivo, diretoria, nosso time do dia a dia e os nossos conselhos para a gente tracionar o máximo que a gente puder essa nova agenda de negócios. Não é tão nova assim, né, mas que está, enfim, sob holofotes da imprensa, né, e dos espaços multilaterais de negócio nesse momento. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como é que é a tônica, né, dessa gestão 2020. Então, a gente acabou de ter uma mudança de gestão, como a Dani mencionou, agora no mês de março, né, bem no comecinho da pandemia. Eu era conselheiro na gestão 2017-2019, principalmente para a pauta mais ligada à juventude. E no segundo semestre do ano passado aconteceu esse convite. Então, se Deus quiser, eu fico de março deste ano até fevereiro de 2022, junto com esse time e com os nossos conselhos que acabaram de ser reciclados também, né? A gente tem um conselho deliberativo e um conselho emérito. Vocês podem ver lá no nosso site, depois vou comentar um pouquinho sobre isso na minha fala. Esse é um espaço para meio que abrir a porta da casa do Instituto para vocês, né, que deram esse primeiro passo de engajamento com a gente. Então, transparência pura e plena, assim, tudo que vocês quiserem saber sobre o Instituto, sobre os nossos desafios, oportunidades, né, a gente precisa muito desse engajamento de vocês, assim. A gente sabe, né, que no nosso grupo de embaixadores tem diferentes níveis de engajamento, né, mesmo nessa primeira categoria, né, de embaixador. E a gente está à disposição, nós estamos abertos, né, nós temos grandes desafios aí para tracionar a pesquisa Humanizadas 2020, como o Paro falou. Então, a gente tem a ambição de chegar em 3.500 empresas brasileiras. E isso é a porta de entrada para a nossa comunidade, né? A gente fez uma mudança sensível na comunidade para esse ano. A partir de agora, nós não associamos mais nenhuma organização no movimento que não tope participar da pesquisa, né?
O movimento capitalismo consciente ele não certifica, né, no Brasil, diferente do nosso movimento irmão, né, do Sistema B, enfim, que a gente tem uma relação ótima, admira pra caramba, a gente faz muitas coisas juntos. A nossa proposta de valor é acolher toda e qualquer organização que queira entrar nessa jornada evolutiva, né, de transformação. Inclusive, muitas vezes, fazendo até um pipeline aí de empresas, né, de organizações para uma futura certificação B, né? Mas então aqui o único pré-requisito, vamos dizer assim, é a organização dizer sim para uma jornada de transformação e evolução, né, em consciência e nos pilares do capitalismo consciente. E a gente entende que o jeito de dizer sim é topar participar da pesquisa, né? Então, quando as organizações entram na pesquisa, elas atendem o único pré-requisito que elas precisam para poder se associar ao instituto, e elas escolhem a categoria delas e entram na nossa comunidade, né? Mas, enfim, vou falar um pouquinho para vocês aqui da estratégia nesse momento e a gente vai bater um papo. Em fevereiro, a gente fez uma revisão do nosso propósito, do nosso porquê. Bom, o movimento no mundo, né, ele tem o propósito de elevar a humanidade por meio dos negócios, e a gente achou que era um pouco, sei lá, etéreo a gente trazer um propósito para efeito de Brasil, né, que é um país muito diferente da nossa matriz nos Estados Unidos, com tantos desafios sociais e ambientais. Então, nós aterrissamos nosso propósito aqui para aquele que a Dani apresentou, ajudar a transformar o jeito que se faz investimentos e negócios no Brasil. E se vocês lerem o nosso manifesto, vocês vão ver que a próxima frase é para reduzir as desigualdades, né? A Dani falou um pouquinho disso também. Muda aqui um pouquinho para mim, Dani, por favor. Isso aqui é um brainstorm que a gente fez para chegar nesse propósito, né, de ajudar a transformar o jeito de fazer investimentos e negócios, né? A gente fez uma discussão no conselho do movimento e nós começamos a nos perguntar, né, o que o movimento, né, que o capitalismo consciente no Brasil especificamente quer mudar, né, no nosso país. Lembrando que a nossa agenda é uma agenda empresarial, né, de negócios. Claro que ela flerta ali, né, ela tem zona cinzenta muitas vezes com políticas públicas, a gente se posiciona muitas vezes sobre essas questões, mas o nosso foco está em catalisar uma transformação no ecossistema empresarial, no ecossistema de negócios, né? Basicamente, a gente falou como a gente quer mudar essa lógica imediatista que a gente tem, né, curto prazista do trimestre, como a gente quer trabalhar com distribuição de poder e de capital, e isso tem a ver, sim, com, muitas vezes, endereçar questões que têm a ver com rigidez na hierarquia, muita concentração de poder, né? Capitalismo consciente é sobre distribuição do poder e do capital, né? Atuar em cima da toxicidade das relações, a visão de escassez que a gente tem muitas vezes, né? Tentar trazer mais abundância, um olhar mais sistêmico para as coisas, né? Então, menos só para mim, né? Quebrar esse paradigma, né, de que o ótimo individual é o ótimo coletivo, né? Então, a gente quer trazer essa visão de ecossistema mais forte, né? De novo, né, já falei, essa concentração de capital, que vai desde a concentração bancária do Brasil, 80% na mão de 5 grandes bancos, até a concentração de riqueza, que a Dani também passou um pouquinho sobre esses dados, né? Então, aqui a gente tem dados globais, né, brasileiros assustadores sobre a concentração da riqueza. A gente acha que o capitalismo precisa estar a serviço não só da produção, mas da distribuição dessa riqueza por meio de negócios éticos, sustentáveis, inclusivos, que remuneram bem as pessoas, que pagam bem seus fornecedores, remuneram justamente, né? E que incluem também as pessoas, né? Visão de externalidade, né? Então, essa visão da porta para fora, né? Coloquei meu resíduo na porta, já não é mais meu, né? Não me pertence mais. E a ausência de Brasil na pauta de gestão. A gente tem desafios enormes, sistêmicos como país, saneamento, fome, corrupção, integração dos poderes públicos, e a gente sabe que a gente precisa de organizações que se posicionem, né, de organizações que olhem para o Brasil, que olhem para os nossos desafios sociais, ambientais e de todos os tipos e tragam isso para a sua agenda de negócio, né? O último livro do Capitalismo Consciente, ele fala de healing organizations, né, organizações que curam. Isso tem a ver basicamente com organizações que não só cuidam da sua cadeia produtiva, mas que escolhem ter como propósito alguma cura, né, social, ambiental. E o Brasil precisa de negócios que se propõem, por meio do seu modelo de negócio, por meio do seu produto, seu serviço, curar nossos desafios sociais e ambientais. Por que a gente quer mudar isso? Porque a inércia nos leva para mais desigualdade. Então, a gente quer mudar o movimento inercial de um capitalismo que ele é, enfim, praticado com bastante egoísmo e não centrado nos stakeholders,
Então, mais do que quebrar esse movimento inercial, a gente quer diminuir, a gente quer levar ele para a direção contrária. E a gente acredita que negócios é que podem protagonizar a transformação do nosso país, né? Claro que em conjunto com a sociedade civil organizada e o nosso governo, né? O nosso poder público, por meio das políticas públicas, mas a gente precisa fazer a nossa parte como negócios, a gente precisa protagonizar. Sem os negócios, a gente não consegue empurrar no prazo que a gente tem, né? Aí um pouquinho das fortalezas que a gente tem no Instituto aqui, pessoal, para vocês saberem, né, até explorarem mais como embaixadores. Escrevam para a gente, vocês querem se engajar mais, mergulhar, estamos aqui para vocês, né, e por vocês. A gente tem uma bibliografia linda, né, ali, uma literatura forte, científica, e o Pedro puxa muito esse pilar. Então, poxa, primeiro capítulo no mundo que escreve um livro contando histórias de negócios humanizados a partir da mesma pesquisa que foi aplicada nos Estados Unidos, né, que deu origem ao movimento, o empreendedorismo consciente, aquele livro. Bibliografia global, toda traduzida para português. O Capitalismo Consciente é um dos maiores vendedores, se não me engano, o maior vendedor independente da Altabooks no Brasil, que é a nossa parceira editorial. Então, a nossa fortaleza de livros, né, a base científica, né, todo o trabalho da pesquisa conduzido pelo Pedro na USP de São Carlos, com um time acadêmico, científico, né, integrando nossa agenda de pesquisa com a academia brasileira, e fazendo com que o Brasil se torne o primeiro país no mundo do mundo no movimento a aplicar a pesquisa e validar academicamente a tese do capitalismo consciente, né, de que negócios que compartilham os 4 pilares do capitalismo consciente, negócios humanizados, no longo prazo eles prosperam mais socialmente, ambientalmente e financeiramente, né, economicamente. Então isso é uma fortaleza que quase nenhum capítulo do mundo tem no movimento, né? A gente tem essa fortaleza aqui. A gente tem um trânsito na imprensa muito legal, muito bom na mídia. Vocês devem ver a gente vira e mexe, né, na imprensa. A gente tem uma rede hoje de conselheiros muito forte, né? Vocês já viram os nossos conselhos, eles nos dão hoje uma força, né, uma credibilidade muito bacana. Temos atuado nesses últimos anos com instituições de ensino superior. Estamos muito focados internamente em desenvolver uma grande formação em capitalismo consciente. Ela começa com uma pré-formação mais introdutória, que vai ser feita disponibilizada em vídeos para a nossa comunidade de embaixadores em breve. E depois a gente lança em breve, aí, dando um spoiler, a primeira formação básica em capitalismo consciente, exclusiva para os nossos embaixadores ali nível 3. E já vamos começar o desenvolvimento da avançada e do master, e a nossa ideia é transformar isso, vincular com instituições de ensino superior e vincular pós-graduações, e ter uma agenda muito forte com educacional, né? Estamos também com um projeto muito legal, avançando ali a bons passos, para a gente levar disciplinas de capitalismo consciente para escolas públicas, empreendedorismo consciente, liderança consciente, em parceria com o Politize. Então, é uma agenda forte do Instituto aqui também. Bom, é isso. Acho que a gente tem um engajamento bacana dos associados, né? Somos quase 60 empresas associadas, mais de 500 embaixadores no movimento, uma pluralidade, diversidade de setores aqui no nosso conselho. E agora a nossa capilaridade, né? Por meio da regionalização. Vocês devem ver muito em breve aí, né, em julho, agosto no máximo, o lançamento dos nossos primeiros capítulos regionais oficiais no interior do Brasil. E a gente tem o objetivo aí de buscar algo como 30 capítulos regionais brasileiros em cidades do Brasil até o final dessa gestão em 2022, para começar a mapear, contar essas histórias lá na ponta, né? Não só histórias nacionais, mas histórias de organizações que estão para além de São Paulo, para além da capital, porque a gente acredita que a transformação se dá com bons exemplos que arrastam lá nas comunidades, na ponta e tudo mais. Então a gente quer escalar muito esse processo. Muda para mim aqui, Dani, por favor. Eita, voltou. Não está vendo a sequência? Agora apareceu no slide de propósito. Bom,
Basicamente, então, esse é o propósito que a Dani mencionou lá para cima, né? Que foi essa revisão que nós fizemos agora, final. Então, com isso eu fecho essa primeira parte ali de revisões que nós fizemos do nosso porquê, né? Das nossas fortalezas. E na revisão da nossa estratégia, a gente entrou também nos event overs que a gente fala, que são as priorizações que nós decidimos fazer esse ano como instituto. E vou passar de uma maneira um pouco mais rápida sobre elas. Então, foco em regionalização, pessoal, crescimento do movimento por meio da abertura de capítulos regionais. A gente está com Recife, Belo Horizonte, Vitória no Espírito Santo, Brasília e Pernambuco, Sorocaba. Sorocaba. E Sorocaba aqui, região metropolitana de Sorocaba, como primeiros potenciais capítulos regionais sendo lançados e mais umas 10 cidades do Brasil. Também em conversas um pouco mais iniciais, né? A gente, então, para crescer, basicamente, a gente vai usar a capilaridade, né, a força do Brasil como país continental, para poder fundar esses capítulos, né, e usar isso como principal driver de crescimento. E aí, enfim, crescer para a gente, isso aí seria quase que uma abertura de capilaridade, né? Mas crescer para a gente significa basicamente aumentar a comunidade, né? A porta de entrada para a comunidade é a pesquisa e associações, né? Então, uma empresa pode participar da pesquisa, humanizadas, de graça, e não se associar. O nosso desejo é que ela entre na pesquisa e se associe depois. E que as pessoas físicas, que as pessoas também se associem ao Instituto. Quanto mais a nossa comunidade de líderes de empresa cresce, mais aumenta a nossa capacidade de reinvestir todo esse capital a serviço do retorno, do propósito do próprio Instituto, e fazer, enfim, essa agenda de negócio tracionar e acelerar o mais rápido possível, né? Então, é assim que a engrenagem funciona, né? Aqui um pouquinho de algumas estratégias operacionais. Bom, só dizer que a gente tem hoje uma assessoria de imprensa, né? A gente tem um time de comunicação. Nós temos uma abordagem multicanal. Estamos priorizando um pouquinho algumas mídias, né? Vocês vão ver, a gente tem um crescimento muito mais forte hoje no Instagram e no LinkedIn. Nos últimos meses, a gente cresceu quase 50 seguidores por dia no Instagram. Então, ali é uma mídia importante para a gente, LinkedIn é uma outra. A gente tem um foco também de dar uma tracionada mais forte no YouTube em breve. Imprensa é um baita canal também. Bom, nesse primeiro momento vai ser natural que a gente faça uma gestão um pouco mais centralizada desses chapters embrionários, né, nascentes, mas a nossa ideia é honrar os princípios do movimento e dar cada vez mais autonomia para os chapters regionais ao longo do tempo, para que eles consigam, enfim, atuar de maneira cheia de enfim, autonomia, transparência, confiança da nossa parte, para o movimento, enfim, se fortalecer, né? Como é que a gente sobrevive? Basicamente, 85% da nossa receita vem das associações. E os outros, sei lá, 10 a 12 aí vem de livros e tem alguns outros menorzinhos. Mas então, o movimento sobrevive hoje não é de doação, a gente não vive de doação, a gente vive de associações, de empresas e pessoas que entram na nossa comunidade e trocam valor conosco, né, financeiro. E o nosso trabalho tem sido árduo desde março para aumentar e aprimorar cada vez mais as entregas de valor. Estamos incluindo os assessments, né, de liderança consciente, o assessment organizacional, que é a própria pesquisa, enfim, muitas outras entregas de valor legal que vocês vão saber aí em breve, basicamente para ajudar a tracionar mais e mais associados, né? De novo, quanto mais associados, mais empresas e líderes a gente consegue trabalhar junto em comunidade para evoluir, né, em consciência, ou seja, mais impacto e mais capacidade financeira para poder tracionar. Bom, só responder ali que eu vi que correu aqui no meu olho uma pergunta sobre um capítulo em São José dos Campos. Com o maior prazer, qualquer região que vocês queiram ajudar a tracionar, só procurar a Dani para nos ajudar. Comunicação e marketing. Bom, basicamente, então, a gente tinha vários eventos fixos, né? Os talks conscientes, cafés da manhã que a gente fazia em São Paulo. A gente trasladou quase tudo para o digital e tem sido basicamente eventos de divulgação, de falar de temas pertinentes ligados ao movimento e poder atrair mais e mais gente para a nossa comunidade, né? As nossas mídias principais eu já mencionei. E vocês, né? Vocês embaixadores são uma voz muito relevante para a gente, né? Então, para além de, sei lá, replicar materiais, conteúdos, postagens e tudo mais, eu acho que vocês podem ser
grandes embaixadores de conteúdo, né? Multiplicar esse conteúdo onde vocês estiverem, nas organizações de vocês. Acho que vocês podem também nos ajudar a tracionar associados, nos ajudar a tracionar empresas para pesquisa, né? Enfim, são os indicadores básicos de impacto e sucesso do Instituto no Brasil, né? Se nós tivermos 3.500 empresas esse ano participando da pesquisa, vamos ter 3.500 organizações que disseram sim para se avaliar, para se vulnerabilizar, para enxergar como ela performa em capitalismo consciente. Isso já é uma grande vitória. Se um bom percentual dessas empresas toparem entrar numa jornada evolutiva com o Instituto no Brasil, nossa comunidade vai crescer muito mais e a nossa capacidade de investimento também. Enfim, o propósito ganha com isso. Na parte de impacto, né, como é que é a nossa estratégia de impacto, né? A gente tem, basicamente, hoje a gente mede isso por meio do volume de empresas que estão na pesquisa, do número de associações. E tem uma vertical na nossa estratégia de impacto também, que é a aproximação com o Sistema B e cooperação em projetos. Se vocês estão antenados nas comunicações, vocês devem ter visto que a gente está em uma série de projetos junto com o Sistema B. E com outras organizações também que têm agenda de negócios empresarial similar à nossa, né? Que pregam uma economia mais sustentável, que pregam distribuição de poder e capital, que pregam um capitalismo multi-stakeholder, né? E isso é um eixo estratégico nosso, não desperdiçar tempo competindo com ninguém. A gente quer cooperar, somar forças para alavancar o máximo que a gente puder essa agenda de negócio, porque a gente não tem tempo, né? O Brasil não pode esperar, nem o mundo. E por que a gente está usando isso como métricas de impacto? Porque basicamente a gente quer entrar numa jornada para compreender de fato o nosso impacto como instituto lá na ponta, e a gente vai fazer isso por meio de um estudo mais estruturado ao longo dessa gestão. Na parte de educação, então a gente vai lançar o programa, né, de formação, certificação em capitalismo consciente para consultores, educadores, executivos, executivas, lideranças como um todo. A básica, a primeira turma vai ser em julho já, a gente anuncia em breve. No segundo semestre a gente já solta a turma avançada, e a nossa ideia é ter quase que mensal ou bimestral turmas da formação básica, para a gente poder multiplicar as pessoas realmente capacitadas pelo movimento no Brasil, para poder levar essa agenda adiante. Temos a nossa rede restrita engajada de professores, porque a gente tem parcerias com algumas universidades. Agora essas parcerias se multiplicam com as nossas regionais, abrindo parcerias com universidades lá nas regionais. E a gente tem um bom número de associados, startups, e a gente tem um plano de, ao longo desse segundo semestre, maturar um pouquinho mais com calma um programa que tem mais contornos de ecossistema para as startups, aproximando investimento e crédito consciente dessas startups. Se vocês quiserem ter na ponta da língua o resumo da nossa estratégia como movimento no Brasil, basicamente é crescer por meio das regionais, então tomar o Brasil. Então esse é o principal driver de crescimento, esse é o canal de crescimento. E aí, claro, né, quando a gente olha para as regionais, a gente vai falar de bombar o programa de embaixadores, por que não ter 10 mil, 50 mil embaixadores, embaixadoras e empresas na nossa comunidade. E o segundo driver estratégico é a comunidade de líderes e empresas comprometidas com o novo capitalismo. Então, mais do que só um associado, uma associada, né, empresa, na nossa base a gente quer uma comunidade de verdade. É por isso que a gente está trabalhando num projeto também que tem previsão aí para uma primeira fase de entrega no final de julho, que é o lançamento da nossa comunidade digital do capitalismo consciente, para poder promover mais troca, fóruns, educação, conteúdo e ofertar soluções para a nossa comunidade ali para o final do próximo mês, tá bem? Bom, só por conta da pandemia, para prestar contas também para vocês aí, dar um pouquinho mais de clareza, nós fizemos diversas ações, cooperações, colideranças em campanhas de diversas naturezas. Vocês devem ter acompanhado nas nossas redes sociais. Então, atuamos fortemente na parte de comunicação e campanhas. A gente fez essa série de posts, né? Vocês devem ter visto, com pequenas dicas de como as lideranças dos negócios deviam se portar nesse momento e tudo mais. Mas acho que a grande entrega, né, da qual eu me orgulho nessa fase é o Covida, né, o Covida 20, que é a plataforma de financiamento para negócios do nosso ecossistema, né, do ecossistema do Sistema B, do capitalismo consciente,
e organizações parceiras. Enfim, fizemos um baita esforço para poder montar uma estrutura bem orientada para longo prazo, não só para um socorro de curto prazo, blended finance, um fundo filantrópico rotativo com empresas que entraram com doações e 2 camadas de investidores grandes e pequenos para socorrer esses negócios, né? Negócios de faturamento entre R$360 mil e R$10 milhões por ano. E, enfim, foi um trabalho a várias mãos, super organizacional, com uma demanda inicial de quase 30 milhões de crédito. Depois da filtragem, né, com o nosso filtro de impacto, isso caiu para em torno de 15 milhões. E nós estamos agora numa fase bem bacana, tracionada, né, onde as pessoas, a partir de R$500, já podem emprestar na plataforma peer-to-peer, que é a Mova, que nós adotamos para os negócios dos movimentos. Várias rodadas de crédito fechadas, novas sendo abertas. Então está num momento muito legal. Quem quiser conhecer mais, convidar, enfim, parceiros, amigos, família. Toda segunda-feira, às 6h30, tem um call fixo para explicar sobre o Covida para quem quer ser investidor. A gente tem investidores da casa de centenas de milhares de reais e investidores a partir de R$500, né? E a taxa de remuneração ela é a mesma para o investidor. A gente remunera 0,5 ao mês. Para quem investe aí sabe que com a Selic é 2,25, não é nada mal, né? Então é um baita jeito de investir, ter um retorno bacana e fazer o bem, socorrer empresas do ecossistema nesse momento. Nossa governança, nós temos um conselho emérito com grandes nomes. Não são, de novo, na Capitalismo Consciente não é o clube dos conscientes, né? Então as empresas ou lideranças associadas, nosso conselho, não são as pessoas mais conscientes do Brasil, né? Do mesmo jeito que humanizadas, não são as empresas mais humanizadas do Brasil. É um rating de consciência, né? É um ampliar de olhar de todos aqueles que escolhem voluntariamente fazer parte dessa jornada, né? Então tem nomes muito bacanas aí que vocês conhecem, de pessoas que estão emprestando o seu nome, sua credibilidade, estão topando estar nessa jornada conosco, né? Ela é evolutiva para todos nós. Mais outros nomes aí do nosso Conselho Emérito. O Conselho Emérito basicamente tem a função de toda vez que eles estiverem num palco, né, num palco digital, ou usarem as mídias deles sempre que possível para falar do movimento, para pautar sobre a agenda do movimento, os princípios do movimento, né? Esse é o nosso Conselho Deliberativo, para quem eu presto contas, junto com o time, em reuniões bimestrais. Nossa estratégia foi consentida em conjunto com eles. Eles nos acompanham aqui no nosso dia a dia, estão sempre conosco e a jornada é com eles, né? Esse é o time do dia a dia. Hugo como presidente do conselho, eu como DG, Dani, operações e associações, full-time no Instituto, Paro e Manu como part-time, educação e comunicação. A gente ainda tem Roberta, Lia e Gabriel como parte do nosso time. Gabriel e Lia estão aqui com a gente na câmera. E é isso. Você quer puxar um pouquinho com eles, Dani, a parte dos embaixadores? Acho que vai ser super legal, Dani, fazer esse fechamento com vocês. Vou falar. Sim, é o fechamento. Eu acho que eu posso dar aqui o meu recadinho, né? Então, muitos perguntam para nós o que a gente espera de todos vocês, de todas as pessoas que chegaram e se cadastraram, né? Obviamente, o que a gente pede é que vocês, assim como chegaram, se engajem pela causa, pelo propósito, que coloquem o nosso propósito para que todos conheçam, os seus amigos, as pessoas com as quais vocês trabalham, que vocês trocam informações, porque a expansão da nossa mensagem é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer por nós e levar à frente, porque, como disse o Dario, crescer para o capitalismo consciente é expandir a comunidade, sem dúvida nenhuma. Uma segunda forma muito importante de se engajar por nós é trazer ao nosso conhecimento empresas que podem participar da pesquisa e que tenham grandes exemplos e boas práticas para iluminar o nosso caminho e o nosso portfólio de empresas que a gente pode mostrar. Uma das formas que a gente cresce é efetivamente acrescentando empresas que possam ser bons exemplos para a nossa comunidade. Ai, meu PPT não pode travar de novo, mas eu acho que ele fez isso. Puxa vida. Tranquilo.
Você não está sozinho, você está aqui com os palestrantes e mais 44 participantes. Tá bom, obrigada. Enfim, o que a gente pode entregar para vocês, né? A gente faz com muito carinho todo o conteúdo quinzenal que chega no e-mail de vocês, chamado Zine Consciente. A gente tem um grupo de colaboradores que fazem curadoria e mais uma pessoa especial que faz toda a redação quinzenal. Esse conteúdo é para que vocês conheçam um pouco mais sobre capitalismo consciente, possam aprofundar os conhecimentos e poderem ler tudo aquilo que chega para a gente também. Então, a gente faz um compilado disso e entrega para vocês quinzenalmente. Fiquem à vontade para ler e, se tiverem dúvidas, também para falar conosco. Nós lançamos sempre livros e indicamos alguns, além de pesquisas recentes e inéditas no país. Vocês podem esperar que o Chapter vai sempre entregar para vocês livros todo ano, assim como, obviamente, a versão de pesquisas das empresas humanizadas e outras pesquisas que humanizadas.com vem fazendo. Acabaram de lançar no mercado um olhar sobre os capitais, né? Os diferentes capitais que são colocados em prova durante a pandemia, capital intelectual, enfim, uma série deles. Também é um estudo muito legal. A gente vai disponibilizar em breve um link no nosso site para que vocês tenham acesso. E a formação e a certificação de consultores, o Dario não sabia, mas eu coloquei esse slide aqui, era só para poder explicar para vocês que já não é tão spoiler assim, já que a gente veio falando disso. O Pedro até apareceu ali, ó, e vai me ajudar, ou se você não quiser eu posso ir, mas enfim, a gente só colocou 2 slides aqui para explicar para vocês que isso vai realmente acontecer, está praticamente montado. E o programa de certificação tem como objetivo, obviamente, concretizar os princípios do capitalismo consciente por meio de ferramentas e profissionais capacitados para falar, auxiliar gestores de empresas e colocar em prática todos os nossos princípios, além de criar uma comunidade de profissionais que vão ser certificados e que podem trabalhar em rede, falando também em nome do capitalismo consciente. A gente entende que isso vai ter um impacto maior no Brasil, entregando uma rede de consultores que falem de nós, produtos co-criados com os nossos parceiros e uma capacidade de ampliação de entrega do Instituto, sem dúvida nenhuma, além de um know-how coletivo. Quer complementar, Pedro, ou sigo? Só para vocês saberem, a gente vai ter alguns níveis aqui de formação, todo mundo vai poder acessar o nível 0, esse nível introdutório dos embaixadores, e aí, a partir dos embaixadores nível 3, a gente tem outras formações que vão aí capacitar profissionais que efetivamente conversem e entreguem produtos e discurso de capitalismo consciente dentro das empresas. E, obviamente, para fechar hoje, a gente não podia deixar de entregar um presente para vocês. A gente está aqui convidando todos aqueles que querem se engajar e que querem continuar ou querem se preparar para essa certificação, que possam fazer um upgrade. E aqueles que fizerem um upgrade para a categoria 2, a gente dá entregando aqui um presente, um livro e desconto em todos os outros títulos que a gente tem. E aqueles que queiram subir para a categoria 3, a gente então dá um pacote de livros para que vocês possam assim, se alimentar de capitalismo consciente, já se preparar para essa certificação que vem aí no segundo semestre. Acho que isso é válido para todos aqueles que ficaram com a gente até aqui, que são embaixadores e estão chegando, e que vislumbram nessa jornada que a gente está oferecendo, uma jornada também de capacitação pessoal e depois de capacitação das suas empresas. Acho que é esse o recado que a gente deixa. Acho que agora eu vou parar de compartilhar a tela e vamos para as perguntas que o Gabriel vai nos ajudar aqui, lendo e nos conduzindo aquelas que a gente tem que responder. Alguma coisa a acrescentar, Dario? Não, só dizer que a gente fala de certificação de consultores, mas é um programa de formação, pessoal, para qualquer liderança, executiva e consultor que queira se aprofundar no tema, né? Ele vai ser livre para qualquer um que queira certificar. A gente só quer criar uma comunidade, né? Um campo comum de discussão de altíssimo nível, curada pelos conteudistas que estão junto com o movimento, para poder formar as pessoas, né? Bem alinhadas, né? Com aquilo que a gente prega e tudo mais. Então, acho que é dizer isso, assim. E dizer também que essa primeira formação ela já está prevista agora, a primeira turminha, para julho mesmo. Então, vamos ver se a gente consegue fazer ela mensal.
mas é mais perto do que parece, né? E, enfim, independente disso, claro que a gente quer cada vez vocês mais perto da gente, mais engajados, mas independente disso, mais importante é que vocês estejam super perto do Instituto, contribuindo, nos ajudando a crescer, fortalecer e tudo mais. Pessoal, o Gabriel falando aqui, eu faço parte do time de comunicação do Capitalismo Consciente, queria agradecer a todo mundo que esteve presente e as 21 perguntas que a gente recebeu e já foi respondendo. Parecia combinado, o pessoal mandava pergunta, Pedro respondia já ali nos bastidores, enquanto Dario e Dani falavam. E temos aqui uma pergunta da Luciana Milano, tá? Ela pergunta como seria a parceria entre o Capitalismo Consciente e um canal do YouTube ou um perfil pessoal. Aí eu acredito que ela esteja se referindo a algum tipo de influenciadora. A gente, enfim, estamos abertos, né, como movimento, a qualquer parceria de comunicação que alavanque a mensagem, né? Procura a gente aí, manda um e-mail, a gente passa para a Manu ali para comunicação e vai ser um maior prazer a gente pensar no que pode fazer junto. Perfeito. Eu acho que vale só abrir a pergunta do Cristiano, ela foi respondida pelo Pedro Paro em privativo, mas eu acho que vale abrir para todo mundo. Ele pergunta assim: estou iniciando agora o aprendizado sobre capitalismo consciente. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Sempre fui a favor de um capitalismo sustentável com relação ao meio ambiente e outros recursos os recursos naturais. O capitalismo consciente engloba a sustentabilidade com relação ao meio ambiente e seus recursos escassos ou somente lida com a humanização dos negócios? Isso é, a preocupação exclusiva com o bem-estar humano? Boa. Bom, vou lá, o Pedro me complementa se ele quiser. Né? Quando a gente fala de orientação multi-stakeholder, ela contempla a agenda ambiental também. Né? Então, o stakeholder é toda e qualquer parte impactada por esse negócio. Né? Os colaboradores, eles são uma parte interessada, né? Impactada. Então, a gente vai falar de fornecedores, a gente vai falar da comunidade local onde a empresa está instalada, ou tem seus sites, né? A gente vai falar de concorrentes, a gente vai falar do governo, a gente vai falar do meio ambiente. Então, toda e qualquer parte impactada, interessada, é um stakeholder, né? E o movimento, ele fala dessa agenda multi-stakeholder, né? De relações ganha-ganha-ganha com todas as partes, né? Então, não é só sobre humanização ou tratar bem as pessoas, bem-estar. As pessoas, né, os funcionários, os colaboradores, eles são um dos stakeholders, né? É um cuidado multi-stakeholder que a gente propõe. Eu super concordo com o Dario na visão dos multi-stakeholders, tem uma visão de interdependência, de conexão da própria sociedade com o meio ambiente. Eles não estão desconectados, não estão separados. Então tem essa visão de interdependência, de conexão, e no propósito também, a gente separa. No propósito dá para separar as empresas que têm como intenção cuidar do meio ambiente ou não. Então, está um exemplo aqui da Fazenda da Toca. O propósito da Fazenda da Toca é regenerar os ecossistemas ao nosso redor. Então, já nasce com uma intenção, com o propósito de fazer o bem para o próprio planeta, diferente de outras intenções de outras empresas. E na pesquisa tem indicadores, tá, para medir a percepção da empresa com relação à prática de meio ambiente. Obrigado, Pedro. Obrigado, Dario. O Helênio está pedindo só para a gente voltar naquela tela, Dani, da apresentação, de ter os contatos. E aí encerramos as perguntas. Lembrando, pessoal, que todo mundo que se inscreveu para esse evento vai receber um e-mail com a gravação. Tá? Na gravação vai ter a tela, então vocês vão ter acesso à apresentação, aos dados que foram colocados. E eu queria dizer que o contato @ccbrasil.cc está aberto quando vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar alguma informação com a gente, o canal está sempre aberto. E então aí os contatos. Dani, você assume? Ok. Então, fechamos por aqui. Nossos contatos, como disse o Gabriel, estão todos aqui expostos. Se vocês precisarem falar conosco, tirar outras dúvidas, mandar alguma pergunta, estamos à disposição de todos. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer imensamente pela presença de vocês, e não só por isso, mas pelo engajamento de vocês, por estarem perto, por terem se associado. Vamos conosco que a gente vai construir uma comunidade cada vez mais bonita e mais fortalecida. Valeu, pessoal. Estou à disposição de vocês, viu?
Um abração grande. Obrigada a todos. Obrigado pelo tempo de vocês.